Qual é o tema de hoje? Conhecimento e sua necessidade, e conhecimento e caos. Ah, tá. Conhecimento. Bom, não é possível e não dá pra gente falar de pensamento sem falar em conhecimento e não dá pra falar de conhecimento sem falar em pensamento, né? Essas duas esferas ou essas duas realidades, elas se complementam, elas se chocam, elas estão em constante relação, né? Deixa eu arrumar aqui porque eu também tô. Ok. Então, o que acontece é o seguinte, pessoal. Tão complexo quanto falar de pensamento é falar de conhecimento, né? Parece que é fácil, afinal de contas, todos nós pensamos a partir de um determinado momento da nossa vida, a partir de um determinado período, a gente pensa, a gente não para de pensar. E nós somos a única espécie que conhece do momento que nasce até o momento que morre. E mais do que isso, nós temos uma capacidade de qualificar o pensamento. Ó, esse gato, esse miado aqui, você sabe que é do gato, né? O, eu não sei se eu cheguei a apresentar para vocês, cheguei a apresentá-lo a vocês. Esse é o doutor. É, exatamente, é o doutor. Por quê? Porque quando eu ganhei esse gato aqui, ele. O primeiro lugar que ele veio foi aqui no escritório. Então ele ficou aqui, andou, se deitou. Falei, bom, já que ele gosta de livros, vou chamá-lo de doutor. E ficou doutor. Mas enfim, agora ele foi embora. Onde é que eu estava mesmo? Conhecimento. Ah, Todos achamos sim. que pensamos e Todos conhecemos. nós conhecemos, né? A gente fala de conhecimento, fala de aprendizagem, né? Todo mundo que eu conheço acredita que conhecimento é bom, não é? A gente confunde saber com conhecimento, com aprendizagem, né? Eu sei, eu conheço, então eu conheço as pessoas. Eu, né, encontro alguém e digo assim, "Ah, eu conheço você, mas eu não digo eu sei você, né? Ou eu sei de você. Quando a gente diz assim, eu sei de você, é porque tem alguma coisa errada aí, né? Olha, ele sabe alguma coisa de mim, parece que é algum segredo, né? Conhecimento tem uma amplitude muito grande, a gente fica até confuso, né, quando a gente vai pensar em conhecimento. Já é difícil pensar no pensamento, quanto mais pensar também no conhecimento. É, o conhecimento, ele é um processo. A gente não conhece sozinho, né? Assim como o pensamento também é um processo, e é um processo social, o conhecimento também é social. Social e histórico. Significa dizer que ele é uma construção contínua, permanente. Por outro lado, nós desenvolvemos ao longo da nossa história, dos nossos ancestrais, foram obrigados a desenvolver o conhecimento, a capacidade de conhecer. Não é? Ninguém nasce sabendo, ninguém nasce com conhecimento. A gente desenvolve isso coletivamente. As nossas relações são relações de conhecimento. O conhecimento faz parte do pensamento, desculpe. Quem pensa é obrigado a conhecer. E quem conhece é obrigado a pensar. Agora, a gente atribui ao conhecimento um aspecto extremamente positivo. A gente acha que o conhecimento é algo bom. Eu sempre vejo na universidade as pessoas dizerem assim, ah, como é bom ter conhecimento, né?
Existem aqueles que acham que quando se tem conhecimento a gente faz coisas boas, a gente faz as coisas certas, a gente age de maneira certa. Quando a gente tem conhecimento, parece que a gente também tem a verdade, né? Será? Será que é assim mesmo? Será que a gente, ao conhecer, a gente de fato age de forma acertada? E o que é agir de forma acertada? E será que o que a gente conhece é o certo? É o verdadeiro? Parece que nós, né, ao longo desse processo, desse desenvolvimento contínuo, permanente, né, nós fomos em busca da verdade, mesmo não sabendo exatamente o que ela quer dizer e onde ela está. Mas a gente foi, ao longo da história, construindo também, parece, essa vontade de conhecer e chegar a um ponto definitivo. E esse chegar ao ponto definitivo, na nossa cabeça, na nossa tradição, parece que é a verdade. Então, de começo, a gente já parece que sabe que existe uma verdade, né? E existindo uma verdade, a gente tem que ou construí-la ou chegar até ela. Então, esses dois pontos são importantes, né? De um lado, vamos chegar à verdade. E do outro lado, vamos construir a verdade. Esses dois modos, essas duas escolhas, fizeram parte da nossa história e sempre assim, de forma às vezes paralela, às vezes conflituosa. Mas também parece que nós, de alguma maneira, fomos colocados a acreditar que desde o começo, na construção do nosso conhecimento, ou na aquisição do conhecimento, existe uma verdade, ou várias. Por outro lado, o conhecimento ele se tornou uma não apenas uma realidade, mas uma necessidade. E por quê? Porque os nossos ancestrais foram obrigados a desvendar o mundo. Um mundo que para nós parece muito simples hoje, não é? Desvendar não só os fenômenos da natureza, os raios, os trovões, a chuva, as nuvens, o sol, a lua, não é? A gente não tem noção do que foi o sofrimento dos nossos ancestrais. O que eles tiveram de passar e como que eles construíram, e a experiência que os levou pelo medo, pelo pavor, pelas dúvidas, a, ao conhecimento. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Desculpem, mas ele atravessou. Para você cortar aí. Não, não, deixa. Tá gravando? Tá Então tá gravando. bom. Vai. Só um incidente do doutor. O doutor, eu acho que ele quer dar aula também, mas ainda não está preparado. Veja, eu vou dar alguns exemplos para vocês de como que o que para nós parece tão óbvio, tão natural, tão essencial, não era para os caras lá atrás. Quando eu digo os caras lá atrás, eu digo os caras de centenas de milhares de anos. Imagina você dormir e dormir com o medo e com a dúvida de que será que eu vou acordar
eu mesmo? Ou será que alguma outra coisa vai existir em mim, vai entrar em mim e vai me transformar em alguma outra coisa? Nenhum de nós hoje, quando vai dormir, tem essa dúvida, né? Nossa, será que eu vou acordar o Atanásio mesmo? Acordar o Atanásio significa não que eu vou acordar a mim mesmo, mas será que eu vou acordar sendo eu? E será que quando os nossos ancestrais viam alguém da tribo completamente desfigurado, será que essa pessoa, será que eles acreditavam que essa pessoa continuava a ser quem era ela? E com relação ao céu? E quando as nuvens apareciam, escondiam a lua ou escondiam o sol? Algo que estava sempre ali, mas se movimentava, mas de repente fica escondido. Será que vai aparecer? Será que não vai aparecer? E tem que dar nome a todas as coisas. Hoje, as coisas estão aí, estão a nosso dispor. Parece que o mundo é muito simples. Tão simples que a gente não precisa pensar e parece que a gente não precisa mais conhecê-lo. Isso nos dá uma preguiça muito grande. E uma preguiça tão grande que fica chato, né? Ler, pensar, conhecer, descobrir, desvendar, né? Então, o conhecimento foi uma necessidade. Desvelar o mundo, esclarecer o mundo, dar sentido às coisas. Pensar e conhecer é dar sentido, organizar o mundo, organizar tudo que está à minha volta. Esse medo constante perpassou até que nós chegássemos aqui. Os nossos ancestrais, eles foram fundamentais na construção da nossa existência. A gente não tem a menor noção do que eles passaram, do que eles viveram, de como eles foram obrigados a sobreviver. Pela linguagem, pela sobrevivência, pela necessidade material. E isso deu, de geração em geração, a necessária, o necessário estoque de conhecimentos que foi transmitido. Então, um outro dado importante em relação ao conhecimento é o fato de que a gente transmite ele. A gente transmite o que conhece. A gente transmite o que aprende. Numa sociedade em que as coisas estão prontas, parece que não precisa disso, mas precisa. Precisa, e tudo aquilo que a gente conhece, a gente assimila de tal maneira que se torna quase que natural. Né? E eu, evidentemente, não tenho a menor noção de quando que eu descobri as coisas. Né? Não dá para a gente datar a hora, o dia, o local, né? O local em que alguém me disse que isso é uma caneta. E eu descobri que isso é uma caneta. Porque o conhecimento também é uma descoberta contínua. Além disso, o conhecimento é uma invenção. A gente precisa inventar o sentido das coisas. A gente precisa dar sentido a tudo. Sentido, não sei. É assim, tanto na direção, quanto naquilo que é compreensível. Na identidade das coisas. A gente precisa. O conhecimento me dá a certeza na incerteza. Vou repetir. O conhecimento me dá certeza na incerteza. A gente vive o tempo todo numa luta com a realidade. Uma luta sem fim. Uma realidade que a gente não controla, mas que a gente acredita que é possível controlar. E a gente faz de tudo para acreditar que as coisas vão continuar do jeito que a gente quer que continue. Agora, nesse exato momento,
eu estou aqui com vocês e acredito piamente, com todas as minhas forças, de que esse teto não vai cair sobre nós. E até agora não caiu. Mas qual a garantia? A física, a engenharia, os construtores dessa casa, o terreno, quais são as garantias? A atmosfera, a geografia, o clima, a sabedoria de quem construiu? Quais são as garantias nossas diante de algo que parece, ao mesmo tempo, imutável e que muda o tempo todo? E que nós não fomos preparados para tanta mudança, porque a realidade, ela é esmagadora. A realidade, ela é muito maior do que a gente imagina. Ela é humilhante. A gente não consegue controlar. Por mais que a gente queira, a gente não consegue. Por isso a gente faz ciência, a gente faz arte, a gente faz religião, a gente faz fé, a gente faz amor, a gente constrói, a gente inventa para controlar a realidade. Controlar nós, controlar os outros, controlar a natureza. Nós precisamos disso. O conhecimento também é a construção de certezas na incerteza, nesse oceano de incertezas, que é a própria realidade. Por isso, que depois que eu descobri isso, eu não julgo mais as pessoas que não conseguem suportar, porque ninguém suporta a realidade, por mais conhecimento que você tenha. E outro detalhe importante, ninguém suporta a realidade de cara limpa. E todo conhecimento, assim como o pensamento, como nós vimos lá atrás, né, nos nossos encontros anteriores, todo conhecimento é limitado. Assim como todo pensamento também é limitado. Porque o nosso conhecimento, ele nos dá a ilusão, a esperança de que a gente pode realmente abarcar toda a realidade. Mas a gente não consegue. Talvez por aquilo que a gente disse em encontros anteriores sobre essa restrição e esse prejuízo do pensamento em relação ao que a gente vive. Mas também pelo fato de que o conhecimento é limitado porque ele é restrito. Restrito ao tempo, restrito à experiência, restrito ao alcance que eu tenho. E por mais que eu queira abarcar tudo, por mais que eu queira absorver tudo, por mais que eu queira abraçar, eu não consigo. Conhecer tudo é impossível. E é bom que seja assim, porque senão a gente enlouqueceria. Completamente ficaríamos loucos. Mas então o conhecimento é um desafio, porque nos coloca diante dos nossos próprios limites, do limite do pensamento e do limite do nosso alcance. E mesmo assim, ele é fundamental. Né? Sem o conhecimento, nós não teríamos chegado até aqui. Sem o conhecimento, meus pais não teriam me ensinado, meus amigos, meus parentes, as relações todas, porque todas as relações, todas, me ensinam. Todas as relações são relações de conhecimento. Toda pesquisa é uma relação de conhecimento. Todo gesto, toda ação, toda decisão é uma relação de conhecimento. A gente conhece o tempo todo. Né? Então, o doutor, ele pode ter dezenas de filhotes e talvez possa até ensiná-los a dar uma cambalhota. E os filhotes também ensinarão os seus filhotes a darem cambalhota. Eu posso ensinar
poderia, que eu não fiz isso, mas numa suposição, poderia ter ensinado meu filho a dar cambalhota e ele qualificaria isso de tal maneira que a cambalhota que ele desse no futuro seria melhor. Assim como tudo aquilo que a gente ensina, aquele que recebe o ensinamento, que se transforma no conhecimento, conduz esse conhecimento a novos horizontes, a novas fronteiras. Agora, o conhecimento, ele é, como eu disse, um processo histórico, um processo social, contínuo, permanente, de idas e vindas, de acertos, de erros. Conhecer, na verdade, é talvez a última etapa de um processo que começa com algo elementar, importante, essencial, fundamental, que é o entendimento. Entender não é a mesma coisa que conhecer. Então, antes de conhecer, eu preciso entender aquilo que está na minha frente. Seja um texto, um livro, uma situação. Entender é deixar que aquilo fale antes que eu fale. Isso é muito importante. Entender é deixar se penetrar por aquilo que é dito. E entender aquilo que é dito. Não com as suas palavras, mas com as palavras daquilo que é dito. Depois do entendimento, vem um outro processo e um outro esforço muito grande, que é explicação. Eu tenho que aprender a explicar aquilo que eu entendi antes de conhecer. E como a gente viu lá atrás, o pensamento é fruto de um processo do passado, baseado em fatos, em experiências concretas. Eu preciso interpretar. E a interpretação é o terceiro passo nesse mecanismo. Eu preciso interpretar. Só depois, no conjunto disso tudo, é que vem o conhecimento. Não antes. Desliga para mim, por favor. Então, o conhecimento não é o começo. O conhecimento, ele é... Ó, não vou deixar você atrapalhar não, hein? Eu sei que você tá carente, tá todo mundo carente. Com essa pandemia tá todo mundo louco. Até entendo, mas vamos lá. Ó, se liga, hein? O conhecimento não é o princípio. Nós precisamos compreender a importância do conhecimento como uma construção contínua. Pronto, aí, lá veio ele. E é sempre nas últimas etapas que a gente começa a pensar sobre o conhecimento. E como ele se alarga. E como a gente consegue, a partir de um determinado ponto dessa experiência, porque trata-se de experiência, a partir dessa experiência, como que nós articulamos as coisas, juntamos as coisas. Ideias, conceitos, nomes. Aquilo que ganha sentido para a gente. Né? Onde a gente se situa, como as coisas se identificam. Não é? E como nós temos muita dificuldade de responder a uma série de perguntas que ficam ali engasgadas. E mesmo com todo o conhecimento, parece que nós ainda temos imensas dificuldades de lidar com isso. A gente
pode dominar uma teoria, a gente pode dominar um, um procedimento científico, mas veja, o conhecimento, como eu disse, também não é garantia. Por quê? Quantos cientistas conhecem? E quanta controvérsia existe, por exemplo, com relação ao enfrentamento à pandemia, a pandemia da Covid-19, né? Nós temos gente que vai da cloroquina a tratamentos científicos extremamente rigorosos, passando pela vacina e pela negação da vacina. No começo eu disse para vocês que é até interessante porque a gente sempre tem uma visão positiva do conhecimento, mas o conhecimento por si só não quer dizer muita coisa. Agora, se você tem poder, esse conhecimento passa a ter algum valor. Por quê? Porque o conhecimento não é simplesmente algo que você absorve e sai por aí cantando, alegre, pulando. Ah, descobri. Agora eu sei. Agora eu conheço. Claro que não. O conhecimento tem um caráter exploratório, prático e experiencial. O que quer dizer isso? Ele é experiência, ele é prático e ele é ação. A gente precisa, de alguma maneira, colocar em prática aquilo que a gente conhece ou aquilo que a gente aprendeu. E quando você tem poder, você pode não só aplicar isso para você, como você pode aplicar para os outros. E você pode exigir que os outros também cumpram, mesmo que não conheçam. Então o conhecimento, ele não é uma coisa solta, despretensiosa. Tem um caráter político, tem um caráter social, tem um caráter de poder. Ou seja, você pode não conhecer exatamente, mas se você tem poder, você pode exigir que os outros conheçam. Ou então, você pode exigir que os outros não conheçam uma determinada teoria, mas conheçam outra. Isso vai depender do poder que você tem. Só que esse poder, ele não é individual. Uma vez que o conhecimento é um processo histórico e um processo social, esse poder também não é individual. Ele é coletivo. Ele representa alguma coisa. Pois bem, olha só que interessante. Todo conhecimento representa alguma coisa. E se junto com esse conhecimento há poder, então esse conhecimento se transforma em um instrumento de poder, em um instrumento político. Então, é importante que a gente não crie ilusões com relação ao poder. Desculpe. Eu posso ter um conhecimento altamente qualificado, mas se eu não tiver poder, não quer dizer absolutamente nada. Um imbecil que não tem conhecimento, mas tem poder, pode simplesmente impor um outro tipo de conhecimento. O que isso significa? O conhecimento não é igual para todos. E não se trata apenas de acesso ao conhecimento, mas se trata de quem tem, de fato, o poder para não exercer o conhecimento, mas de impor este ou aquele conhecimento. Porque aqueles que defendem a cloroquina é um conhecimento. E aqueles que não defendem, mas defendem outros tipos de também é um conhecimento. Qual é o rigor? Talvez não interesse tanto.
O que interessa é que todo conhecimento é também uma construção de poder. Em outras palavras, é também uma luta ideológica. O que isso significa? Muita coisa. Muita coisa. Conhecimento não se alastra de forma igual. Conhecimento não é acessado de forma igual. O conhecimento não é construído de forma igual. O conhecimento não é assimilado de forma igual. Porque vários componentes entram nessa parada. Muitos. O lugar social que você ocupa, o lugar econômico que você ocupa, o lugar político que você ocupa. De onde você vem, quais são seus sofrimentos e os sofrimentos daqueles que vivem com você. E essa história de que o conhecimento é compartilhado também. Eu tô com pigarro, gente. Essa história de que o conhecimento é compartilhado também é uma grande bobagem. Por quê? Compartilha seu conhecimento necessário para que a sociedade sobreviva. Esse conhecimento, ele é. Mas numa sociedade como a nossa, capitalista, o conhecimento não é compartilhado, o conhecimento é vendido. O conhecimento é comprado. Agora, eu vendo a minha força de trabalho, o meu tempo de trabalho, fui contratado pelo Estado, e a sociedade paga, todos nós pagamos com os nossos impostos, e os trabalhadores mais pobres pagam mais no Brasil para sustentar essa estrutura. Então, na sociedade em que nós estamos, infelizmente ou felizmente, depende aí de cada um de vocês, isso não me diz respeito, o conhecimento ele não é compartilhado da maneira como a gente imagina, ele é comprado e ele é vendido. E aquilo que a gente aprende e diz que é conhecimento também é compartilhado na forma de venda. Nós vendemos os nossos diplomas para poder, como dizemos, ganhar a vida. Ganhar a vida. Ok. Então, daquela coisa, vamos dizer assim, ideal, o que é o conhecimento, a gente começa agora a pisar num terreno realista, concreto. Né? O conhecimento é uma luta social também. Não só para acessá-lo, para adquiri-lo, mas também para impô-lo. E todas as verdades que o conhecimento aponta, ou todas as verdades que o conhecimento aparentemente é capaz de construir, também são fruto de decisões de quem tem poder. Então a gente não pode perder essa perspectiva. Não pode. Porque ela é fundamental para a nossa vida. Então, o controle, apesar de tudo isso, o controle do mundo é importante para nós. As outras espécies não têm essa preocupação. Mas nós temos. Nós precisamos controlar o mundo. Conhecê-lo e controlá-lo. Então a gente fala de conhecimento como entendimento, a gente fala como sabedoria, como racionalidade, a razão. Não é? Então a gente precisa conhecer o mundo, dar ao mundo um sentido, uma existência, se defender do mundo, das forças que estão no mundo, que nos oprimem e que nos determinam a nossa condição humana. Então,
o conhecimento também foi a história do nosso medo. De superar o nosso medo. De dominar o nosso medo. De entendê-lo. De dar razões pelas quais a gente tem medo. Por isso que nós fomos obrigados a sobreviver e também a enfrentar os nossos medos. Os nossos ancestrais tinham muito mais coragem do que nós. Muito mais. Infinitamente mais corajosos do que nós, sob vários aspectos. Então, o medo contra todo desconhecido e contra todas as forças que sempre nos ameaçaram. Então, o conhecimento foi uma necessidade imperiosa. Deste humano que se fez nas relações com os outros e com a natureza. Então, existe aí um conjunto de fatores. Existe um conjunto de fatores que nos levam a reconhecer que o conhecimento é um processo de relações contínuas. E nós precisamos esclarecer, deixar claro. Como a gente falou sobre os processos do pensamento. Ver, enxergar, ter clareza. Então, na próxima aula eu quero falar com vocês sobre o conhecimento e o caos. E além disso, o que aconteceu ou o que acontece com a nossa capacidade de conhecer. Até lá.